Peraí que a Ângela acabou de cair, vou esperar ela voltar. Voltou. Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui, então, o semestre está acabando, né? E hoje a gente vai finalizar aqui esse nosso momento de receber pessoas especiais, convidados especiais que passaram por aqui. E a Ângela é mais uma dessas pessoas incríveis, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer e agora de trazer aqui para compartilhar um pouquinho com vocês também. A Ângela é uma querida, uma amiga muito querida, alguém com quem eu já venho tecendo muitas coisas entre amizades e projetos, ideias acadêmicas, né? E hoje ela está aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente trouxe, né? Essa clínica no chão do mundo. Então a ideia é que a gente faça mesmo uma conversa, né? Essa conversa que envolve inclusive vocês, né? Então se sintam à vontade para participar da forma como vocês já vêm participando mesmo, né? E é uma conversa também que surge muito em função dessa minha relação com a Ângela e de alguns estudos que a gente sempre faz, né? Então a gente está sempre estudando e falando sobre questões e autores da TAR, mas também autores que a gente pode chamar de contemporâneos, como a Bell Hooks, o Krenak e tantos outros que vão atravessando a nossa vida e vão fazendo parte dessas nossas conversas, né? Nesses estudos que a gente faz. Então, hoje a gente vai conversar com ela, vocês fiquem à vontade também. Vou deixar ela se apresentar, quis apresentar um pouco da nossa amizade, da nossa história, mas aí vou deixar ela se apresentar aqui e a gente começar essa conversa, tá bom? Então fica à vontade, Ângela, e o palco é seu. Boa noite a todas e todos e todes. Uma imensa alegria, não tem nem tamanho para dizer, né, de estar aqui nesse encontro convocado pela Débora e para essa roda, né? É muito bom a gente poder se encontrar para ter coisas boas, né, para trocar, para organizar as ideias. E fiquei muito feliz com o convite da Débora, e eu acho que é isso, mais um pedacinho do caminho que a gente vem fazendo, de estudo, de trabalho, de visão de vida. A Débora é aquela pessoa que é uma potência de vida concentrada, né? Está sempre desassossegando a gente, que é uma coisa muito boa e muito rara, né, também. Então, eu fico muito feliz desse encontro e eu tenho assim, uma sensação a proposta é realmente que a gente faça uma roda de conversa, né? Até porque eu gostaria de começar provocar a nossa conversa trazendo uma história para vocês. Uma história que é uma inspiração no Mia Couto, né? Mas que, como toda história, a gente sempre acrescenta um ponto, né? Então, é baseado num conto dele chamado A Origem do Mundo, né? Em que ele diz, né, que é assim, nos tempos que lá muito se vão, Wambe e Diziane iam partir. Mas antes de deixar a humanidade, eles resolvem deixar um baú de histórias. E nesse baú, todo dia as histórias saíam, percorriam o mundo, contavam firulas, dançavam, cantavam, inspiravam, choravam os seres humanos. E aquilo seguia, né, com histórias grandes, histórias pequenas, histórias premonitórias, histórias engraçadas, histórias tristes, mas sempre, de alguma forma, a história trazia alguma coisa nova para aumentar o patrimônio dessas pessoas, dessas gentes todas. Mas o que aconteceu é que um dia o Tizu, que era, vamos dizer assim, o pastor das histórias, foi dormir, como ele sempre fez, e dessa vez ele não acordava de jeito nenhum. E as histórias, querendo voltar para dentro do baú, ficaram aflitas. Se mexiam, sacudiam o Tizu, chamavam, e nada.
As histórias olham para a noite, e a noite aflita não sabia o que fazer. Só silêncio, muito silêncio. Até que uma hora, a noite diz, bom, não dá para continuar desse jeito. Então vamos fazer o seguinte, vou distribuir vocês pelo mundo. Vou arranjar outra morada para vocês. E saiu espalhando as histórias pelo mundo. Nos lugares mais escondidos, nos menores lugares, nos lugares que não tinham nem nome, como também nos lugares mais conhecidos. As histórias foram se espalhando, e aos pouquinhos elas foram fazer morada no sonho dos homens. Então, cada vez que alguém sonha, é uma história dessa que está sendo contada. Uma história que sempre, aos pouquinhos, vai nos aproximando do futuro. E assim termina a história. Pergunto eu, será que termina? Porque a história nunca termina. Né? A história sempre está pronta para inventar outra história. E aí, eu vou inventar uma história. Acontece que no meio dessas histórias, alguns e algumas ficaram muito encantados e impressionados com o poder das histórias. Olhavam para os homens e ficavam assim fascinados como é que os homens tinham um sorriso, né, uma escuta silenciosa para cada história. Né? Pegavam aquilo e levavam como se fosse remédio para a vida. E espalhavam aquilo. Eles ficaram fascinados com isso. E começaram a pegar as histórias e fazer dessas histórias as suas próprias histórias. Então, de repente, essas pessoas, essa gente, começaram a virar as costas para o mundo. Foram virando, e as histórias foram ficando só palavras. Muitas palavras, mas completamente de costas para o mundo. E aí, diziam as palavras das histórias, a gente não precisa do mundo, não. A gente só, palavra, a gente basta. A gente consegue levar isso aqui. E assim foi. As palavras foram se afastando, o mundo foi virando uma ficção, virando apenas uma ilustração. As palavras foram virando discursos, e os discursos foram ganhando poder, cada vez mais, e os discursos começaram a ter consequências. Primeiro que o corpo foi sumindo. Depois, porque palavra é poder. Então, se eu começo a discursar e dizer quem está dentro, quem está fora, quem vive, quem não vive, quem é normal, quem não é normal, quem deve trabalhar, quem não deve, quem pode viver, quem não pode, as palavras vão tendo um poder e se tornando discursos, e as narrativas vão se apagando, porque a experiência do pé no chão, o que dava corpo, sentimento, emoção, o que recheava essa palavra, ele vai se perdendo. Em vez do homem se expandir, se enraizar e passar a voar por conta disso, ele vai se entristecendo cada vez mais e vai perdendo um fio da meada. Entrou por uma porta, saiu por outra. Eu acho que é justamente nesse ponto, né, que a gente pode começar a conversar sobre essa caixa de ferramenta que é a TAR e que nos ajuda a contar histórias que vão falar justamente desse momento, desse modelo em que foi o que vingou no Ocidente, a partir do Descartes, essa racionalidade, essa dicotomia, o que está dentro e o que está fora, ou é alma, corpo, essa separação, e com isso um poder sobre isso, né? As coisas passam por juízo, quem tem razão não tem emoção, quem tem emoção tem menos valor que quem tem razão. Né? Mulher é irracional, homem é racional. Isso foi vingando e construindo um mundo que determinou e que nos trouxe até aqui. E muitos e muitas começaram então a olhar para essa história e dizer, sabe de uma coisa? Eu acho que jamais fomos modernos. Essa ideia
né, de querer que a gente seja isso, eu acho que isso, na verdade, não funciona. Eu acho que a maior prova é o mundo que a gente está vivendo. É a realidade espantosa, inimaginável que a gente está vivendo. Então, eu começo, assim, um pouco trazendo qual é a questão aqui. Né? Qual é a questão que se coloca para essa clínica, que a gente está chamando uma clínica de pé no chão. É justamente uma clínica em que o corpo entre, né? Em que a possibilidade de ser alma e ser corpo, ser emoção e ser razão, ser triste e ser alegre, esse conectivo, ele tenha lugar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto assim, que eu acho importante da gente trazer para a nossa conversa, né? Por que esse pé no chão? Porque parece bobo, né? Mas, na verdade, muito do que a gente sofre, muito do que a gente encara hoje, tem a ver com essa impossibilidade de juntar as nossas partes, né? A ideia do Frankenstein é muito boa, né? Porque, de uma certa forma, a gente foi sendo recortado, cortado, separado, né? E a gente passa até nas mesmas coisas, né? A gente vai ao médico, a gente não vai ao médico, quem vai é o coração da gente, né? Quem vai é o fígado, quem vai é a cabeça, né? Quem vai é o dedo do pé, né? Nas mínimas coisas do nosso cotidiano, a gente vai se acostumando, né, com essa divisão. E se a gente sofre, é porque, de alguma forma, a gente não está atendendo a um protocolo. De alguma forma, isso é uma questão pessoal, individual. E não, a gente perde essa conversa com o mundo e vai mostrando para a gente que o sofrimento é sempre coletivo. E o sofrimento é o mundo falando na gente. Então, toda vez que chega alguém que quer ser escutado, ou algum grupo, ou alguma situação numa escola, toda vez que isso está acontecendo, é um mundo que está emergindo, é um mundo que está falando. Minutinho para tossir, tá, gente? Eu tô com uma gripe. E um dos sintomas é esse, a tosse. Semana passada era eu doentinha, né? Com essa virose louca que me abateu. Então, Maíra tá falando aqui que todos... Oi? Não, Ângela, Maíra tava falando aqui que todos nós estamos. Acho que cada um tá com sintoma dessa gripe ou virose ou alguma coisa assim. Então, o que se coloca pra gente é a herança. Né? O que a gente faz com a nossa herança? É uma coisa legal de pensar, que é você olhar para essa herança e não recebê-la de braços passivamente. Você olhar para essa herança e reinventá-la, e questioná-la, e querer saber de onde ela vem, como que ela vem, como ela vai ser singularizada, como as marcas do coletivo vão fazer marcas na gente. A gente pensa assim, eu acho isso uma coisa super importante, né? Não criar uma dicotomia entre singular e coletivo. Resolve um pouco isso pensando que o singular são as marcas que o coletivo encontra
para fazer morada na gente. É onde ele fala na gente, pelo nosso corpo, pela nossa sensibilidade, na nossa história, como a gente manuseia isso, né? Então, por exemplo, o nome da gente. A gente nasce com um nome, mas a gente não tem esse nome logo de cara, né? Esse nome vai se tornando a gente. Ao longo de uma vida, esse nome vai ganhando a nossa cara. É um processo, né? Não basta só a certidão de nascimento, não basta as pessoas chamarem a gente, não basta a gente dizer que escolheu o nome. Não, isso é um processo em que a gente vai fazendo conexões e a gente às vezes vê, né? Acho que a gente é a única espécie, né? O único ente que tem nomes parecidos, né? Porque cavalo é cavalo, boi é boi, estrela é estrela, mas a gente não, né? A gente pode ser Ângela e ser completamente diferente da outra Ângela, completamente diferente da outra Ângela, né? A gente tem essa possibilidade, né? Então, esse processo, né, de construção, de se fazer, ele bate justamente com a ideia de que as coisas são pronto, né? As coisas já estão definidas, as coisas já estão escritas, as coisas já estão quantificadas, qualificadas, arquivadas, né? A gente vai vivendo uma experiência que vai se confrontando com isso, que vai se tensionando com isso. E isso no mundo que a gente vive é um embate, porque esse modelo, ele se coloca no lugar de verdade, né? Ele se coloca no lugar do estabelecido. Então, você abrir esse tipo de questionamento é você entrar num processo de desassossego, é você entrar num processo de dúvida, né? É entrar num processo que muitas vezes você vai se sentir sozinho, né? Porque vão aparecer para você questões que não fazem sentido para você, né? E eu falo isso porque eu queria trazer para vocês um pouco assim do meu processo como pessoa e como psicóloga, e escolhi trazer isso através de 4 lembranças que eu sinto que me acompanham fortemente na minha vida. Muito assim, falando dessa possibilidade de você encorpar as coisas, né? De você ser com o mundo. Então, a primeira delas é assim de quando eu era muito pequenininha, mas tinha assim um encantamento. Eu acho que era uma das poucas horas que eu ficava quieta, que eu conseguia parar. Era quando de repente eu ficava olhando para o céu e ficava olhando as nuvens. E eu ficava muito impressionada. Aquilo para mim era um teatro, era um negócio absolutamente mágico. Não conseguia entender como aquilo acontecia, mas de repente eu via um pedacinho virando outro pedacinho, uma coisa virando outra coisa, um processo de transformação em que eu não via ninguém ligando, desligando aquilo, mexendo naquilo, né? Era só uma questão do vento passar, de não chover ou de chover, mas aquele processo de transformação, de acontecimento me impressionava muito, até porque a partir dali, aquilo ali servia para criar histórias, né? Era uma bota, era um cachorro, era alguma coisa que aparecia e que aquilo me entretia de uma forma assim fenomenal. Isso me marcou profundamente, essa ideia da transformação, dos acontecimentos em curso, né? Uma infinidade de coisas, né? De formas, e que dependiam do vento, que dependiam do dia, dependiam do sol, do calor, mas não dependia, na verdade, de ninguém, dependia disso tudo junto. Então, essa é uma lembrança assim, que ela aparece muitas vezes hoje no meu trabalho, na minha vida, na minha relação com as pessoas. Essa
surpresa, né, dos acontecimentos, essa riqueza dos acontecimentos, essa possibilidade de transformação, de você chegar num lugar, e isso para a clínica é muito importante, né? Acho que é importante para tudo, mas acho que na clínica é muito importante, né? Você receber uma pessoa e apostar que ela pode caminhar, que ela pode sair de onde ela está, que aquele sofrimento pode se desdobrar, que ele pode entrar em movimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A outra lembrança é quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, já sem rodinha, né? Bicicleta de verdade. Eu me lembro, assim, no corpo, a arrancada que eu dei com a bicicleta e a sensação no corpo de estar na rua, naquela velocidade, me senti assim, dona do mundo, né? Andando pela rua, porque naquela época podia andar na rua, né? Não tinha a quantidade de carros que tem hoje. Assim, e ali me veio uma palavra que eu não dominava, que eu ouvia, mas que eu não dominava. Mas naquele momento, aquela palavra, ela ganhou corpo em mim. E foi a liberdade. Ali eu entendi, eu criei uma compreensão do que era liberdade. A possibilidade de você ir e vir, a possibilidade de você apreciar as coisas, a possibilidade de você escolher um caminho, um desvio, a possibilidade de parar, né? A possibilidade de imaginar que com aquilo eu podia ir para qualquer lugar. Então essa foi a segunda lembrança. A terceira lembrança foi aos 12 anos, quando eu fui cantar num coral na igreja. E eu me lembro assim que era chato, né? Porque a gente repetia, e tinha a coisa das vozes, então ensaiava separado, a gente não se encontrava só no final quando acabava o ensaio, né? Então aquela coisa de repetir, errou, de novo, até o dia que a gente foi cantar pela primeira vez juntos. E aí aconteceu um negócio assim, indescritível. Até hoje, são coisas assim que até hoje eu fico impressionada. Quando nós fizemos um som, quando de repente aqueles pedacinhos se encontraram não sei aonde, com aquela acústica, com aquele órgão, com o maestro orientando, e saiu um som que eu me lembro que eu fiquei procurando onde saiu isso, porque não saiu de mim. Não saiu dela, não saiu dele, de onde saiu? E aí aquela compreensão do nós, né? Da capacidade que a gente tem de criar um mundo a partir do encontro, a partir das conexões, a partir das ligações, né? Isso é uma coisa assim que eu carrego também até hoje. Não tenho medo de não saber, não tenho medo porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu estou numa rede, eu estou com outras pessoas. Alguém vai saber. E se não souber, vamos não saber juntos. Então, isso traz um sentimento bom. E isso, para uma clínica, é muito importante. Porque também, se você fica sabendo muito, tem alguma coisa errada. Você não pode saber de alguém, de uma outra pessoa. Você pode ir junto e sabendo, na medida que ela vai te falando. E ali sinfonias vão sendo criadas. Às vezes não, às vezes muitos desafios. E a última lembrança, assim que eu quis trazer, é que eu tinha uma experiência, quando foi entrando na adolescência, que eu estudava num colégio que foi um colégio assim, pioneiro no Rio de Janeiro, que era o André Maurois. Era um colégio que foi assim uma revolução. Era com a Henriette Amaro, que era diretora, e foi um colégio que você se sentia dona, pertencendo àquele lugar, com as suas questões, né, com as suas propostas. Então você podia propor coisas, e se fosse uma coisa que o coletivo aceitasse, você podia fazer teatro, podia fazer cineclube, podia fazer campeonato disso, campeonato daquilo. Você podia andar pela escola e entrar no gabinete que estava sempre de porta aberta, com poesias nas paredes. Então era um lugar assim que você se sentia respeitado, reconhecido. Você não era aquele adolescente, né, que hoje sofre muito, porque parece que ele não é nada, né? Ele vai ser um dia, ele ainda não é.
né? Não, você já era alguém, você já tinha uma história, você podia falar. E, ao mesmo tempo, eu frequentava a igreja católica, um grupo de jovens, né? Que era um lugar muito importante para mim, né? Porque ali você tinha a oportunidade de escrever, de se apresentar, de fazer peças de teatro. Era um lugar muito legal, mas tinha muito protocolo. Então, esse entre o André Monroy e entre a igreja, essa possibilidade de andar na franja, essa possibilidade de chegar perto do desconhecido, de estimular a curiosidade, de ter muito cuidado em julgar aqui ou ali, né? Porque às vezes aquela mesma pessoa que era da igreja não foi aquela pessoa que no momento que se mais precisou teve do seu lado, né? Então essa experiência do desconhecido, do estranho, do não julgamento, não de você não ter uma posição, mas você poder experimentar esse ainda não é, esse que ainda está se fazendo, foi também uma coisa muito marcante na minha formação. Então, esse percurso, como pessoa, ele formou em mim muito um corpo que depois me levou a ter experiências que eu chamo entre a rua e a clínica, numa época que a clínica era definida como clínica consultório. Fora da clínica, você faz outra coisa, né? Você é psicoterapeuta, psicologia escolar, psicologia hospitalar, recursos humanos, mas a clínica é no consultório. E aos pouquinhos eu fui criando uma metodologia de andar na clínica e na rua, né? Tinha fome disso, né? Precisava disso. Eu não conseguia, sei lá, tem uma época que eu comecei, não sei porquê, mas comecei a receber muitas pessoas de idade, pessoas ditas que não, isso há 20 anos atrás, né? Pessoas ditas que não têm mais flexibilidade, maleabilidade para atendimento, para fazer. Comecei a receber. E isso me levou a fazer um trabalho numa biblioteca. Então, eu passei uns 5 anos trabalhando em bibliotecas municipais, né, ouvindo as histórias dos velhos. Isso era muito importante, isso fazia parte do meu atendimento clínico. Esse entre um e outro trazia uma vitalidade, um corpo, né, um organismo, que permitia afinar a minha escuta para o que eu estava vendo ali. Depois também tive uma experiência com jovens na zona rural, né, em que o nosso campo de ação, ele pulou a escola. A gente foi parar dentro da mata, né, dentro da floresta. Então, ali a gente fez um trabalho de incorporação, de compreensão da cidade, né, de tomar posse de uma cidade que não era deles, né, de ser visto de uma outra forma, né, de se valer e usufruir da riqueza da região que aquela mata continha. Então, aquilo ali não era a mata e aqui, não, aquilo tinha a ver, era uma coisa orgânica, uma coisa alimentava a outra, e ia sendo o nosso caminho. Depois também eu fiz um trabalho no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdo, com um adolescente que tinha uma questão muito grande lá sobre orientação profissional. Quer dizer, terminava o ensino médio, o que você fazia? Geralmente voltavam para casa. E um outro aspecto também é que toda a ocupação da cidade, a vida deles era muito escola, casa, casa, escola. A cidade era só passagem. Então a gente começou a fazer um trabalho de apropriação dessa cidade, de conhecer essa cidade, de que os caminhos eram muitos, não tinha só esse caminho, né? E isso aí resultou também num trabalho de descoberta. Que futuro eu posso ter? Que futuro eu posso construir? Com que parcerias? Né? Que cidade é essa? Ela pode ser parceira? Ela pode me oferecer coisas? Ela tem coisas para me oferecer? Então, isso também foi uma coisa que foi muito legal. E depois, por último, fiz um trabalho com jovens artistas da periferia,
em que tinha um convênio com a UFRJ, tinha um programa lá, da Heloísa Buarque de Holanda, em que a gente oferecia aos artistas, esses jovens artistas, 1 ano de filosofia, poesia, pessoas que nunca tinham entrado na universidade. Não tinham oportunidade de estudar arte, poesia, filosofia, história e tal. Até a gente aprender que a gente precisava também abrir a escuta para ouvir as metodologias dessas pessoas, para ouvir o conhecimento dessas pessoas. Isso foi uma coisa muito importante. A estrutura até do curso mudou por conta disso, né? Então, essa ideia do entre, ele carrega com ele a ideia da diferença. E se existe tensão, é porque tem diferenças. E isso vai fazer com que a gente não tenha uma história só. Como diz a Chimamanda, né? O perigo da história única. A gente pode criar muitas histórias, a gente pode desdobrar esse mundo em muitas camadas, pode dar densidade para ele, né? Na medida que a gente, como as árvores, né, que tem uma sabedoria, elas se comunicam pelas raízes, mas nessa comunicação tem uma coisa muito importante, que tem sempre uma que é a que guarda o patrimônio daquela região. É aquela que sabe que se está esquentando, ela manda notícias, olha, guardem a água, tem perigo de seca. Né? Alguém está cortando em algum lugar, por isso que está aparecendo mais animal aqui que não é daqui. Então, essa sabedoria a gente vai aprendendo também na medida que a gente rompe essa dicotomia, né? Eu aqui, ele lá, né? Humano, não humano. Eu gosto até cada vez mais, em vez de falar dos objetos, do humano, não humano, eu gosto de falar de entes, né? Porque eu acho que isso dá um outro lugar para essa história que é muito ruim, né? Que a gente construiu de supremacia, né? Do humano, do racional, né? E acho que a gente tem que ver onde é que isso levou a gente, né? O que ficou de fora. Então, um pouco por aí, por que essa história, para mim, é uma história muito significativa e como ela foi se desdobrando no meu caminho, né? E como foi trazendo essa experiência de poder pensar atar, né? Como uma caixa, como diz Foucault, uma caixa de ferramentas que pode nos ajudar a ver melhor alguma coisa que a gente não está vendo, né? Ou aprimorar mais a nossa sensibilidade, né? E para isso acho que é muito importante esse pé no mundo, porque quando a gente recebe alguém para ser escutado, a gente precisa saber de onde ele está vindo, e que ele está vindo no mesmo lugar que a gente, né? Que tem alguma coisa que vai afetando a todos nós, né? E para isso, essa ideia de afetar, acho que uma ideia que a gente tem que sempre trazer é a ideia do corpo. Que corpo é esse, né? Que é capaz de tocar alguém, né? E ser tocado, né? Por alguma coisa, por alguma história, por alguma música, por alguma... E um ponto, né? Que acho que a gente tem que falar é o lugar das redes digitais, das mídias digitais, nesse processo de afastamento do mundo. Poderia não ser, né? Poderia não ser. Mas o que a gente vê chegando na clínica, muitas vezes, é um estranhamento, um medo, né? Eu não sei se vocês têm uma ideia. Estava vendo outro dia, uma psiquiatra estava me explicando assim, o desenvolvimento do cérebro infantil, e ela falando assim, que é uma coisa preocupante, né? Ela diz que a criança, ela triangula, né? O tédio, aí ela tem a imaginação e ela tem a brincadeira.
Então, diante de alguma coisa, ela é capaz de sair daquela situação. Ela é capaz de transformar aquela situação, né? Porque ela inventa uma brincadeira pela imaginação e aquilo a coloca num outro lugar. A importância da imaginação e o perigo da criança que vive, né, que chora, ela já tem as síndromes, né, das crianças que choram, que são viciadas no celular, porque elas não têm a mediação da imaginação. Então ela fica compulsivamente no tédio e na brincadeira, mas não consegue responder alguma coisa para ela mesma, não consegue sair daquilo ali, ela é totalmente capturada. Eu estou falando de criança, mas a gente podia falar da gente, né? Acho que a gente vive esses mesmos processos, né, em que você tira o corpo e foca, né, nesse processo de esvaziamento de si. E estava pensando aqui, um dado, né, é que um dado assim que sempre me choca muito é o número de o número de suicídio, né, entre jovens e crianças. Né? Tem aqui tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que entre 2012 a 2021, cerca de 1.000 crianças entre 10 e 19 anos cometeram suicídio no Brasil. Fora o que não foi notificado. Então, que mundo é esse, né? E a gente está chamando, esperando essa nova geração, e ela diz, não quero. Não gostei, não vou. Não me sinto em condições. Então, acho que pensar a clínica contemporânea hoje é considerar esse mundo que vai chegando pelo celular, né, que vai invadindo o nosso dia a dia, uma profusão de informações que a gente não tem como digerir. Não tem como digerir. Fora essa produção de uma subjetividade em que você tem um determinismo algoritmo muito grande, que vai dizendo o que você tem que ver, o que você pode ver, o que vai te interessar, o que não vai te interessar, as notícias que interessa que você saiba, as que você não saiba, as tensões que existem, os pontos de vista diferentes. Então, eu estou pensando aqui que teve uma época que eu atendi uma pessoa, uma das coisas que mais me impressionaram nessa pessoa é que ela chorava muito. Durante muito tempo, a sessão era um choro e um silêncio. E a gente ficou com esse choro, esse silêncio, porque de alguma forma ela tinha trazido uma história que ela era uma pessoa muito bem sucedida. Sempre foi boa filha, boa profissional, conquistou as coisas. Isso não estava previsto aí. Eu queria comentar uma coisa, eu vou aproveitar para que a Ângela faz a pausa para ela poder tossir também. Que a Ângela tá trazendo, tô tomando nota de várias coisas aqui, e uma das coisas que eu tava pensando por agora, né, quando a gente pensa nesse título para essa aula, nesse título para pensar essa clínica, Ângela, eu resolvi, que eu tava querendo falar uma coisa, aí eu resolvi entrar aqui para poder comentar, tá? Que aí que eu tô tomando nota de um monte de coisa que você tá trazendo, e uma das coisas que eu fiquei pensando, e até puxando um pouco pro título que a gente deu para essa aula, né? Foi a única aula que a gente deu um título, exatamente porque a gente queria fazer uma conversa e dizer sobre o que seria essa conversa aqui com vocês.
que essa clínica, né, no chão do mundo e tudo que a Ângela está trazendo para a gente refletir o que é esse mundo contemporâneo, né, em que a gente vive. Porque as pessoas que vão chegar no nosso consultório estão vivendo no mesmo tempo e no mesmo mundo, embora às vezes em condições muito diferentes das nossas, né, mantidas aí as devidas diferenças, mas no mundo em que a gente está compartilhando com essas pessoas, né? E pensando nesse mundo compartilhado, quando a gente vai falar de clínica, e aí a Ângela já trouxe isso também como um rastro da história dela, né, de como é que essa clínica era pensada no momento em que ela inicia esse trabalho na clínica, como sendo uma clínica que hoje a gente pode encontrar ressonâncias dela ainda hoje. Uma clínica que é feita no consultório, ponto. Uma clínica que fala de uma dita interioridade, ponto. Uma clínica que fala de um aparelho psíquico, de uma psique, de algo interior, algo que é meu, individualizado, ponto. E o que a gente está chamando a atenção aqui, principalmente com esse título, né, é de pensar essa clínica que borra esses espaços, porque ela vai vir de um lugar de entender, como uma frase que eu amei que a Ângela trouxe aqui, de um lugar onde esse singular são as marcas desse coletivo que estão ali em nós, né? Então, quando a gente fala dessa clínica no chão, né, no chão do mundo, essa clínica que vai chamar a gente, vai convocar a gente para olhar esse mundo e olhar esse terreno por onde a gente pisa, por onde essas pessoas pisam, a gente vai ter que olhar também para uma psicologia que se faz não só nessa clínica, né? E que aí eu acho que tem um ponto interessante e que a gente pode afirmar aqui com a Tar, que quando a gente fala clínica, a gente não está falando desse setting terapêutico pronto, única e exclusivamente dessas 4 paredes que pode ter um consultório. Quando a gente fala dessa clínica no chão do mundo, a gente está falando desse olhar, desse compartilhar, dessa tessitura nesse mundo que a gente também está envolvido. Então, quando a gente chama atenção para essa clínica nesse chão desse mundo, não é só essa clínica que a gente faz nesse individual, ou essa psicologia que a gente faz nessa relação individualizada, eu e pessoa atendida, eu e analisando, dependendo de como as pessoas chamam, eu e paciente, eu e cliente. Não é só sobre isso a psicologia. A psicologia é sobre o que a gente faz ali nesse encontro com essas pessoas, mas também o que a gente faz num sentido muito, muito maior, muito ampliado. É a gente começar a se colocar também como ator na produção desse mundo em que a gente vive, né? E aí, quando eu digo ator na produção desse mundo, não é pra gente chamar uma responsabilidade de algo que a gente não tenha, mas é chamar uma responsabilidade para algo que a gente tem. E a gente tem algo muito importante nas nossas mãos, né? Quando a gente se coloca como psicólogo e psicóloga, a gente está falando de poder também. E aí um poder que o Foucault não vai dizer que, né, é um poder de tipo, então é o poder do algoz, o poder do autoritário. Não. É uma relação de poder. Ser especialista em alguma área, ter um conhecimento, estar aqui, por exemplo, como professora dessa turma, é um poder que eu tenho, que eu escolho fazer de um jeito em que a gente vai compartilhando aqui as coisas, vai trazendo gente bacana, né? Mas é um poder. Então, o que a gente faz com essa psicologia que a gente está aqui discutindo que ela pode ser? A gente cria mundos com essa psicologia, né? A gente não cria o mundo, mas a gente cria mundos. Então, acho que eu queria chamar um pouco a atenção também para a gente pensar, quando a gente está falando de clínica, é um sentido muito mais ampliado do que essas 4 paredes. E é pensando nesse poder que a gente tem de fazer mundos existirem. E se a gente está olhando para esse mundo que traz esse retrato, né, um retrato muito tenebroso muitas das vezes, é que a gente está precisando parar um pouco e entender no que a gente consegue interferir e ir furando algumas bolhas e tecendo alguns caminhos que talvez estejam mais difíceis de serem vivenciados, de serem vistos, de serem percebidos, né? Se não por nós, pelas pessoas que a gente também atende, né? É um dos parênteses que eu queria chamar a atenção aqui. Acho que até nesse
poder, né? Acho que um elemento que a gente tem que, assim, pensar muito, né? Refletir muito, alimentar muito uma observação, uma percepção, é a escuta. Porque a escuta também, ela tem um poder, né? Eu posso escutar o que eu acho que eu tenho que escutar, né? Eu posso marcar numa escuta coisas que não é o que está sendo falado para mim, né? Então, esse protocolo, muitas vezes, né, que muitas vezes não, nos constitui, na verdade, né? Ele muitas vezes mata experiências, possibilidades que uma escuta não resgata. Se você tem o papel de estar ali ao lado de alguém que pede para ser escutado, mas se você impõe a sua escuta, né, você está exercendo o poder, mais uma vez, para botar essa pessoa para o lugar de onde ela veio, né? Se ela se sente estranha, não pertencendo, esquisita, com sofrimento, então, ela se mantém nesse lugar, porque eu estou repetindo, realmente você precisa de medicação, realmente você precisa de um diagnóstico, realmente você precisa mudar, né? Então a escuta também, ela é um ponto assim crucial, né? E é um exercício de vida, né? Não é um dia você aí passa a escutar, não necessariamente. Às vezes você pode até não escutar cada vez menos, né? Então a escuta é um exercício assim muito especial e que tem que ter muito cuidado, né? Desculpa, eu tava brincando meio falando sério esses dias, porque eu não sei se você chegou a ver isso, que agora parece que tem, não sei se é bem um aplicativo, o que é, mas é uma inteligência artificial que se coloca para fazer atendimentos, como se fosse um atendimento. E aí em aula trouxeram isso e eu comentei, a minha preocupação não é nem de existir isso, a minha preocupação é dessas IAs estarem oferecendo uma escuta muito melhor do que a gente pode, alguns de nós pode oferecer, sabe? Porque não está dito e não está posto o que é essa escuta interessada. Eu fico sempre lembrando, né, do Datar, no caso do Latour, da Depré, das perguntas interessantes, né? De saber colocar perguntas interessantes. E o que são as perguntas interessantes? São perguntas que vão interessar essa pessoa com quem eu estou ali em contato, né? Pergunta interessante não é necessariamente aquilo que me interessa, mas aquilo que pode interessar essa pessoa e me interessar também, porque eu acho que esse perigo da escuta talvez seja o perigo de tornar essas perguntas, né? Ou querer saber de coisas que não interessem o outro, né? Uhum. E acho que a escuta também traz uma questão, né? E é você desenvolver a capacidade de ouvir o que você não conhece, o que é diferente, né? O que não tem a sua história, né? Que vem de uma outra, de um outro drama, né? De um outro lugar, de uma outra dificuldade, né? Durante muito tempo, as terapias, elas eram realmente para alguns. Primeiro que o protocolo exigia, muitas vezes, era caro, mas também tinha uma questão de que, por ela não ter a capacidade de ouvir, ela elegia, né, quem pode e quem não pode estar nesse processo, né? Tanto é que eu me lembro, na década de 70, um psiquiatra, o Benilton Bezerra, fez uma tese que ficou muito marcante para mim, né, que ele atendia assim, nos ambulatórios e tal, não sei o quê, e aí ele formulou a tal da doença nervosa. Então, pobre não tinha sofrimento psíquico, sofrimento emocional, não, pobre tô doente dos nervos, né? Como uma maneira de dizer, não, ele não sente, ele não alcança, ele não pode. E acho que as terapias contribuíram muito, né, para manter as pessoas em determinados lugares de sofrimento e de discriminação também. Então, eu acho que e a gente não está livre disso, né? Porque se a gente sempre pensa a realidade como um campo de forças, as coisas estão sempre aí,
Haja visto que a gente está vivendo, né? Que é chocante, mas elas estão sempre tiveram aí. Né? Talvez alguns ou muitos comecem a olhar para isso, né? E de fato querer atravessar isso. Né? Então acho que isso é um ponto assim que eu acho que vale a pena a gente tocar, né? E colocar na roda para a gente conversar. Como é que isso aparece, né? Como é que se vive isso no seu próprio trabalho, seja em que campo for, né? E aí é muito interessante pensar qual é a contribuição da TAR, né? Que ferramentas... A TAR ela não veio da psicologia, né? Mas a TAR, ela fala de coisas que você encontra muitas possibilidades nela, né? Então, quando ela fala de processos, então ela está abandonando a ideia de um eu, uma identidade, uma interioridade, né? Com um eu em desenvolvimento, né? Ela está trazendo um eu, está trazendo um processo em que você... Eu gosto muito daquela ideia do Viveiro de Castro, em perspectiva ameríndio, né? Que ele diz que tem uma tribo que ele aprendeu com elas, que as pessoas não se apresentam, né? Eu sou fulano, eu faço isso, eu falo aquilo, né? As pessoas vão se conhecer no encontro, né? É ali que elas vão se conhecer, é ali que vai aparecer uma possibilidade de aproximação, de interesse. Então, eu gosto muito dessa ideia de que um lugar de quem escuta é aquele que está disponível para essa aventura, para esse risco, para essa possibilidade. Porque se a gente vive num mundo em que o parâmetro, que o paradigma que vingou durante tanto tempo e que é o suporte do capitalismo, né, diz que há um protocolo de como você tem que ser, você chegar com uma ideia de que vamos nos saber, vamos ver o que acontece aqui, isso é assustador. A gente não tem corpo, não tem cabeça, né? Talvez os artistas tenham, né? Talvez a arte tenha. Por isso que também uma coisa que converso muito com Débora, né? É a gente poder pensar que uma linguagem só é uma, que a gente pode trabalhar com múltiplas linguagens, né? Cinema, fotografia, música, artes plásticas, né? Tem outras linguagens que você pode usar para falar de si, que você vai se encontrar mais, que a sua sensibilidade vai, né? A gente vem de uma formação ainda, né? Que ou você faz isso ou você faz aquilo. As duas coisas não dá, né? E isso faz muitas vezes, aí eu coloco em questão a própria formação da gente, né? Em que isso aparece na medida que o corpo fica de fora, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Entrou na universidade, o corpo ficou de fora. Eu vim sem ele. Poxa, eu fazia teatro, eu fazia música, eu dançava, eu cantava, né? E há muito tempo que eu nem me lembro, estou até com saudade agora. Então, você pensar nas linguagens como possibilidade de expressão, não como ilustração, né? Não é aquele negócio, você escreve um texto e aí bota uma poesia para ilustrar aquilo que você está falando. Não, não é isso. É usar da própria poesia como uma linguagem, como um meio de expressão. A música, né? Eu fiz um trabalho agora há pouco tempo, eu faço parte de um coletivo chamado Las Compostivistas, que atualmente cada uma mora num lugar, mas a gente tenta trabalhar ainda juntas, né? Uma está no Rio Grande do Sul, né? Nessa situação toda terrível, uma em São Paulo e eu aqui. E uma das pessoas, a artista plástica, a Bea Meira, ela fez um trabalho assim, belíssimo sobre a terra rasgada, que é sobre o extrativismo, a mineração em várias partes do Brasil. Então ela termina desenhando, fazendo quadros, e ela conta o processo sofrido e ao mesmo tempo de uma beleza, né? Que a gente fica pensando, gente, como a gente ainda consegue tirar beleza de tristeza, né? Mas
uma beleza. E aí ela sugeriu, ou uma das nossas colegas lá sugeriu, que a gente fizesse uma escultura de presente para ela, uma escultura sonora, em que a gente pudesse dizer para ela do impacto daquela obra, daquelas ideias na gente. E aí ela gostou tanto que ela botou na exposição. Tá? Tem lá um totem e está lá a exposição. Então eu digo isso, quer dizer, você se afetar com alguma coisa e você criar uma expressão daquilo, uma outra linguagem. Né? Pensar nisso, né? Pensar que a gente pode, para recuperar esse corpo, para ele precisa ser sensibilizado. É que nem você pega um instrumento, né? Você não pega ele logo, você pega e vai afinando. E você vai se encorpando com ele. Né? Daqui a pouco você vira o violino, daqui a pouco você vira a flauta. Aquilo vai virando, porque é uma conexão, uma comunicação tão intensa, né? Ou seja, na dança, ou seja, com as tintas. Tudo que você vai encontrando, aquilo vai se incorporando a você. E isso vai botando você realmente com o pé no mundo. As palavras, elas matam isso? Não, as palavras seriam para expandir isso. Elas matam quando elas matam essa sensibilidade, quando elas apagam essas diferenças, quando elas apagam essas intensidades. Né? Então, eu acho que hoje, o lugar da clínica, seja onde ele for, ele tem um compromisso com a experiência. Né? A experiência, até gosto de escrever, experiência como você sair do seu perímetro. Né? Uma experiência de si, em que tem várias versões. E você vai experimentar isso, você vai brincar com isso. Né? Então, você não pode ouvir uma pessoa se você não experimenta também, se você não tem corpo para isso, se isso não é fruto de suas vivências. Quando a gente tem uma diferença que o Spinoza faz muito interessante entre vivência e experiência, ele diz que vivência é o dia a dia, né? Você levanta, acorda, escova o dente, pega o carro, leva o filho, pega a bicicleta, vai a pé, almoça e tal, blá, 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 blá. A vivência, ela é uma coisa que te impacta tanto que ela precisa ser compartilhada. Então ela vira narrativa, ela vira um acontecimento. Então eu acho que a clínica, ela vai se tornando, é bom que ela se torne, né, um lugar de narrativas da própria autoria, né, dos próprios impactos. Né? E para isso a gente tem que estar com uma disponibilidade para isso. Né? A gente tem que entender que cada pessoa que chega para a gente é uma carta do mundo que está chegando. É uma garrafas ao mar. Né? Esperando que alguém abra, que alguém leia aquilo ali. No mínimo, não jogue fora, escute, fique do lado, né? Porque às vezes a gente não tem que saber, né? Vai sabendo, né? A gente vai sabendo, vai descobrindo, vai inventando junto. Esse lugar do estar ao lado, né? Eu acho que ajuda muito a gente a pensar o nosso lugar nessa relação de escuta, de presença, né? De importância, né? E uma coisa que a gente vê muito nesse mundo é o excesso. Né? A gente está num mundo de excesso. Excesso de consumo, excesso de medicação, excesso de espetacularização da vida, né? Excesso de muita fala, muito ruído, né? Falta muito silêncio, né? Uma coisa boa que a pandemia trouxe, se é que ela trouxe coisas boas, que ela foi muito ruim, né? Era uma expectativa de que ao final dela a gente virasse outra coisa, né? Não como indivíduo, mas como mundo. Então isso foi um choque muito grande, né? Parece até que piorou, né?
O Wim Wenders fez esse filme, O Dia Perfeito, não sei se vocês viram, que ele fala que ele é apaixonado pelo Japão e que ele recebeu um convite para fazer um documentário sobre os banheiros públicos em Tóquio. Os banheiros públicos lá são assim fenomenais, dizem mesmo que são esculturas, são uma arquitetura bacana, são diferenciados, cada um é de um jeito. Só que ele pensou que ele gostaria, na verdade, de fazer um roteiro com um amigo dele sobre pós-pandemia, porque ele achou que o Japão viveu uma experiência diferenciada da pandemia, que alguma coisa de fato mexeu com eles em termos de povo, em termos de concepção de vida e tal. E aí então ele faz o Dias Perfeitos. Aí ele traz o tempo, a possibilidade de você gastar tempo, romper com o protocolo do time is money, de você poder olhar uma coisa, todo dia você vê diferente. Você poder afirmar o que aparece no seu dia, né? Então, se chega uma sobrinha, como chega dele, se chega um menino, se ele encontra no banheiro uma cartinha, uma brincadeira, ele topa. Não precisa nem conhecer a pessoa, não precisa nem saber qual é a história, né? Ele topa aquele jogo. Então, esse brincar, né? Eu acho que é um ponto para a gente considerar, né? Que muitas vezes a gente está com as coisas aí, mas não tem tempo de usufruir delas, né? De pegar nelas, de acreditar que... Porque eu acho que essa ideia é básica do capitalismo, ele fala isso, não tem jeito, fora de mim não tem solução. Ele repete a frase que a igreja falava antigamente, né? Fora de mim não há salvação. O capitalismo diz isso, fora de mim não há salvação. Né? Então isso vai convencendo as pessoas, né? Então você vai se amortizando, você vai puxando o freio, você vai deprimindo, você vai perdendo a potência, porque a gente não é feito para não agir. A gente é feito para criar, né? A gente é feito para inventar. A gente tem uma maquinaria para isso. Não poder usar disso, adoece. Né? Adoece. Então, Ângela, desculpa. Eu queria só comentar uma coisa que pensando nesse mundo que vai nos convocando, né, a partir do que você está trazendo, vai nos convocando muitas das vezes também a deixar de sentir, de desejar, né? Eu fico pensando, às vezes eu faço vários planos de, não, então nesse semestre eu vou, aí vem a listinha, e aí o tempo vai passando, os trabalhos vão chegando, e não sei o que, e aí chega o final do semestre, eu fico, será que no próximo dá? Né? Porque a gente vai sendo atropelado, né, por tudo isso. E é um desafio mesmo romper, né, romper dentro de um possível para que a nossa vida consiga, né, se dividir aí entre o que a gente tem que fazer, trabalho, e o que a gente também tem que fazer e que a gente não tem o hábito de dizer tem que fazer, mas que é de criar, que é de produzir aquilo que gera potência, né, pra gente. Eu acho que a gente, com a TAR, tenta também pensar como é que a gente bagunça essas normatizações que esse mundo vai nos dizendo que é assim que tem que ser, que não há salvação fora disso, né? Mas como que a gente bagunça e cria ali um modo de estar nessa vida, não é só estar nesse mundo, porque eu acho que essa talvez seja uma boa questão para a gente pensar, né? Não é um habitar esse mundo, é um habitar com vida, essa vida que a gente tem, né? Porque senão a gente vai de sobrevivendo a sobrevivendo, né? O dia após o outro, e eu sobrevivi a esse dia, né? E aí foi mais um ano, eu sobrevivi a esse ano. E aí quando é que a gente chama para a possibilidade, dentro daquilo que for possível pra gente, né? A dizer alguns nãos para essa convocação que muitas das vezes a gente só é capturado, né? Como que a gente vai criando e bagunçando
essas possibilidades que são colocadas como já postas, né? Esqueci o nome dela, mas enfim, a ideia é que além de tirar o sangue, a gente tem que ter prazer, né? Tem que ser com prazer. Né? E eu acho que uma coisa que captura muito, né, é essa ideia de que, não, pelo prazer, então pelo prazer pode. O prazer também é desmedido, né? Mas isso é uma forma de captura. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, mas é porque eu gosto. Né? Pois é, mas às vezes esse gosto é uma captura também. Né? Então, são muito, é um jogo, né? Que eu acho que a gente tem que saber jogar, né? Não mistificar uma coisa em detrimento de outra, né? Uma outra coisa que eu acho que a TAR traz muito bonito, né? É a ideia do corpo, né? Que para mim, quando não tem como você pisar no chão do mundo se não tiver um corpo. O corpo é o que te leva, é o que te diz, né, que você está aqui. E o Latour, naquele texto dele, O que pode um corpo, que é um corpo, ele faz uma pergunta, né, para a plateia. E aí, me diga um antônimo de corpo. Aí as pessoas falam uma porção de coisa e tal, não sei o quê. Aí alguém diz morto. Né? E aí ele pega essa ideia de que o corpo é vivo, né? E é mesmo. Vocês observarem uma pessoa morrendo, né? O momento em que ela para de respirar, que é uma linhazinha, você vê a fragilidade da nossa vida, né? Que a gente acabou de estar vivo, né? De viver, de sentir, de ser tocado, de se emocionar, de fazer coisa. E uma linhazinha que é transposta, a gente não está mais aqui, né? Então, essa experiência do corpo vivo, para quê? Para trabalhar 72 horas, né? Para dar conta, né? Para infartar, para ter burnout, né? É para isso, né? E todo esse mundão que está aí, faz o quê com ele? Né? E aí eu acho que entram as grandes questões que estão atravessando a nossa clínica, que é a crise climática. Agora, então, com o Rio Grande do Sul, né? Com a Amazônia não deu muito ibope, porque a Amazônia é muito escondidinha lá, é longe, a gente não tem pessoas morando lá na grande proporção que tem no Rio Grande do Sul, mas a seca que teve foi terrível, foi traumática. Imaginar que a Amazônia podia sofrer uma seca, isso é inimaginável, nem em filme de ficção científica. E, de repente, a gente vê uma cidade do porte de Porto Alegre sendo dizimada, fora as outras questões que aconteceram. Então, tem um dado aí de realidade que a gente tem que lidar com esses grandes traumas coletivos que estão chegando, que estão se colocando, né? Um medo, uma insegurança, porque acho que tem uma coisa assim, duas possibilidades assim, né? Você ou para de ver jornal, para de se informar, para de ler, para não se emocionar e para poder levantar da cama, ou então você sai como os voluntários desesperados, né, para fazer as coisas. Então, eles têm a favor, né, assim, a mais, o fato deles agirem. Porque você se defrontar com qualquer coisa, com esse nível de informação que a gente tem, né, e não poder agir, isso adoece. E, ao mesmo tempo, como é fundamental você ter ilhas de respiro para você se recuperar, porque senão você vai também, né? Então, eu acho que tem uma clínica aí que vem já correndo há muito tempo, né? Mas que a gente vai fazendo vista grossa. E fora, acho que a realidade da cidade que a gente vive, quer dizer, o que é você morar numa cidade maravilhosa e não usufruir dela? Né? Ter medo, não participar das coisas. E aí entra aquela coisa que as pessoas vão se isolando, né? E justamente uma coisa legal que a TAR traz é a rede. É na rede que você se sustenta. É na rede, porque os problemas são de um porte
Não dá para resolver sozinho, não dá para atravessar sozinho. Então, as suas parcerias, a sua rede, né? Isso é um índice, quando você recebe alguém, de avaliar como essa pessoa, ela se enreda na vida. Ela se enreda. E se enreda como? Né? O que compõe com ela? O que é importante para ela? Né? O que faz diferença? Né? E aí uma coisa que eu gosto sempre assim de pensar, né? Que eu acho que para um processo de escuta é para a pessoa fazer da vida dela o que o Foucault falava, né? Uma obra de arte. Fazer da vida dela um palco. Eu achei curioso, você falou, o palco é seu. Porque é uma coisa assim que a gente sempre acha, né, que artista é o dono do palco, né? E a gente perde essa dimensão de invenção, de criatividade, da capacidade de transformar, né, que a gente tem. E às vezes as pessoas sofrem por isso. Por exemplo, uma criança, né, que não brinca, é uma criança para você ficar preocupado. Mas um adulto também, né? Porque a gente sempre acha que brincadeira é coisa de criança. Não, brincadeira é coisa da vida, não é de criança. E aí eu estou me lembrando sempre do Ferreira Goulart, que ele dizia que a vida como é que ele falava? Ele falava que a vida é pouca para dar conta, né? A vida é pouca para dar conta, então tem que ter a arte. Eu não acho, não. Eu acho que a vida é muita, é tão intensa que ela precisa de arte. Então eu acho que esse corpo que se afeta por isso que é capaz, então, de fazer essa criação, né? De fazer essa invenção e de, na verdade, eu nem sei se produzir novos mundos, como diz o Krenak, né? Ele não acredita que a gente possa produzir novos mundos, mas que a gente possa afirmar esse, que a gente possa fazer camadas desse, a gente possa abrir outros caminhos dentro dele, né? Isso eu acho uma ideia legal. Ô, Débora, um outro ponto assim, que eu acho assim, importante trazer da Tar, né, é como que a Tar ela feminizou o pensamento, né? Como ela se apresentou como ela veio fazer tensão a esse pensamento colonizador, racional, misógino, masculino, né, no sentido assim de ser o opressor, de ter um protocolo próprio, né, de submeter, né? Eu existo porque você não, eu existo porque eu decido se você vai existir, né? Esse extrativismo do outro, né? Extrativismo do outro que eu digo da terra, das pessoas, de tudo, da imaginação, né? É interessante que saiu, vocês devem ter visto uma pesquisa lá da Finlândia, depois de 10 anos, eles chegaram à conclusão que tinha que suspender as telas, né, dentro da sala de aula. Celular, iPad, tudo. Porque nesses 10 anos eles chegaram à conclusão que os alunos estavam perdendo a capacidade de imaginar. Eles estavam resolvendo as situações de um caminho só. Se você apresentasse uma coisa diferente daquilo que estava sendo pedido, não sabia lidar. Então, falaram disso sobre a questão do uso das telas, né, como ele vai embotando a imaginação. Então, é interessante pensar isso, né? Como é que você vai perdendo o espaço para se inventar, para se descobrir, para criar novas palavras, né? Como diz o Antônio Bispo, né? Que é um filósofo quilombola, né? Que ele vai inventando palavras que o povo dele vai experimentando, produzindo coisas. Eu acho que a gente tem que produzir, tem que inventar também. A gente está inventando muito pouco, a gente está repetindo muitos protocolos, né? Pensando na formação, né?
de cada um, é importante ver o que está fazendo parte da sua formação. Os livros, os filmes, as conversas, as peças, as artes, as práticas, as caminhadas, né? Por onde você vai se tecendo, né? Como diz a Laura, vai se crochetando, né? Vai se enredando, né? Angela, tem duas pessoas. Opa, tinha. Você baixou a mão? Ana Cristina quer falar ainda ou não? Porque a Ana Cristina e a Isabelle, agora 3. Érica. Oba! Não, professora, obrigada. Vou aproveitar que eu já estou falando, queria agradecer, porque realmente eu anotei uma porção de coisa aqui, muito rica a aula. Muito obrigada, professora Ângela. Muito obrigada, Débora. Isabelle. Oi, boa noite, gente. Não, eu só queria trazer uma reflexão, assim, né, sobre essa questão das telas e as crianças, né? A gente vê hoje, acho que isso muito presente, né? Acho que todo mundo, né, assim, acaba tendo ali um contato, né? A criança acaba tendo contato, às vezes, com o celular do pai, da mãe, né? E trazer uma reflexão sobre a questão de quantos diagnósticos, né, a gente também tem tido sobre questões de TDAH, TDA, autismo, que não necessariamente aquela criança, né, de fato tem, né, ali aquela condição. Então, acho que, assim, será que não é por falta dessa oportunidade, né, de estar ali desenvolvendo essa imaginação, sabe? E, assim, como isso também pode ser um déficit, né, também, que isso acaba, né, moldando uma nova geração, né, e eu acho que, de fato, vai moldar uma nova geração, né, e eu acho que mundial. E acho que, sei lá, assim, a gente, né, como futuros psicólogos, acho que isso é um ponto muito bom para estar, né, refletindo em cima. Você tocou num ponto, né, assim, super interessante, né? A agonia das pessoas que às vezes procuram pedindo um diagnóstico, né? Eu não sei o que é, mas eu quero, mas então eu sou assim, eu tenho isso, e eu acho que dá para entender um pouco, né, como uma maneira de você suspender a pressão social sobre uma pessoa. Porque na medida que ela descobre que bom, eu sou autista, mas um autismo diferenciado, de um nível mais fraco, não tão intenso, ou não, eu tenho TDAH, e de uma certa forma, pelo menos por um tempo, a pessoa, a família, os amigos em volta vão se colocar de uma outra forma, né, e vão suspender essa pressão de você tem que dar conta, você tem que ser, você não pode ter isso, você tem que resolver, preciso, né? Então, aí se confunde muito quem de fato tem alguma coisa que precisa ser vista, né? Eu me lembro que uma época eu trabalhei no PAN de Ramos e eu fazia umas oficinas com as crianças e de repente foram chegando crianças da escola próxima, de repente a turma inteira estava inscrita, porque todo mundo tinha TDAH. Eu falei, caramba, não é possível. Uma turma inteira, tem isso, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás. Né? Tem alguma coisa estranha aí. Aí eu passei aí à escola, né, para poder ver o que acontecia na escola para ser tão necessário ter um diagnóstico, poder sair, a mãe poder falar sobre isso, falar com as outras mães, mas sabe, tem isso, falar com a professora, a professora também poder, porque não era só da criança, era de toda uma comunidade, e a professora poder também dizer, poxa, por isso que ele não aprende, eu sou boa professora, mas ele não aprende porque ele tem essa dificuldade. Então, tem uma coisa social aí, né, que às vezes tem que ser escutada, porque senão você coloca todo mundo com a mesma situação, não resolve, né? E a pessoa carrega aquilo para a vida toda, né? Como uma impossibilidade, como um impedimento. Você pode até ter um diagnóstico, mas isso não impede de você ter uma vida. O diagnóstico é uma coisa, uma vida é muito mais, né? Acho que é o Eric. Isso, Eric. Boa noite. Só queria trazer uma contribuição, né, dessa questão, né, que seria talvez transgeracional, no quesito de que, tipo, por exemplo, o direito das mulheres, né, a gente está com essa questão do aborto aí, né,
e legal. E fico pensando, né, sei lá, tipo, os trabalhadores, né, que antes trabalhavam, nós, né, trabalhávamos 16 horas, e aí conseguimos reduzir para 12, a criança trabalhava para 14, né, e aí só em 1910, eu acho, que a gente reduziu para 8 horas de trabalho, né. Então, tipo, isso tem o quê? 110 anos, né, Então, tipo assim, quantas pessoas tiveram que morrer, né, em mina de carvão, criança, né, quantas mulheres também, né, para conseguir esses direitos, né, o quanto é uma questão também de lutada, né, construída, né. A gente vê aí a Igreja Católica, né, que evangelizou o, o Brasil, né, os índios, etc., todo mundo, e hoje a gente tem as neopentecostais, né, evangelizando os indígenas, e continua ainda muito indígena, enfim. Só dessa luta, né, que é transgeracional, que ontem foi a Ângela, né, e continua sendo hoje, e somos nós também, contemporâneos, amanhã vai ser o próximo, né, e para qual lugar a gente vai, né, nisso, né, e a importância também da ocupação, né, eu acho muito interessante a gente falar da TAR, né, e, enfim, todas as teorias ocidentais, não é uma crítica, né, mas só observar, né, a importância também do Ailton Krenak, do Nego Bispo, né, e toda essa cosmologia, quebrando essa epistemologia, né, colonizadora, e só que já é um saber antigo, né, um saber ancestral deles, né, um saber, né, do encantado, né, um saber da arte, da música, e a gente não tem professores indígenas, né? A gente não tem professores quilombolas. E o quanto é importante você ter essa presença, né? Dessa mulher negra, desse homem indígena dentro das instituições, né? Para ocupar um espaço mesmo, né? Um espaço que gera autoridade, né? Uma coisa é você fazer brincadeira quando não tem ninguém. Outra coisa é quando tem uma presença ali e as pessoas pensam duas vezes. É efetivo mesmo. É efetivo. A pessoa vai pensar e fala assim, não, eu não posso escrever um livro aqui indígena, né? Sabendo que tem indígena para escrever, né? Então, é uma questão acho que de guerra, né? E também de ocupação, né? Acho que a gente poderia, na nossa semana acadêmica, trazer um pouco mais dessas pessoas que não são da nossa bolha, que tem uma outra existência, para a gente ver o ponto de vista delas também, né? Tem vários antropólogos indígenas, vários psicólogos também, e trazer essas pessoas para falar, criar novas redes, novas TC, né? Novas formas, né? Eu coloco isso aqui, né? Mas é algo que eu mesmo posso procurar fazer essa iniciativa também, mas vou precisar de apoio, né? Então, enfim, compartilhando essa contribuição. Obrigado. Muito bom, Eric. É isso mesmo. É levar ao radical do que está sendo falado, né? Isso é sempre muito bom, né? Estamos falando disso, de diversidade, de diferenças, de espaço para outros saberes e tal. Então, afirma isso, mostra isso, faz isso, né? É muito bom o que você está falando. Também esqueci só trans também, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Professora ou professor trans, né? Que seria algo bem interessante também, porque tá aí, tá acontecendo, tá o tempo todo aí. A gente vê alunos, né? Mas a gente não vê professor, né? A gente não vê. E os diretores, né? Ninguém tem essa educação decolonizadora, né? Não tem, né? Talvez. E é legal que vocês ensinam a gente a ter essa educação, para a gente ter essa educação e ir passando, né? E eu acho que a gente só vai afinar a escuta da gente ouvindo. Um sofrimento que a gente não chega nem perto, um conhecimento que a gente não chega perto, né? Uma experiência que a gente não conhece, está longe, né? E principalmente um pessoal que tem uma experiência de destruição de mundo que a gente não tem. Como o Krenak diz, né? Eu estou preocupada com os brancos, porque a gente está nesse processo de luta há 500 anos. Né? A gente está se defendendo, a gente está sobrevivendo, a gente continua vivendo, produzindo coisas e tal, mas vocês, coitados, né? Não têm essa experiência.
né? Nem sabe por onde começar, se atrapalham logo, né? Então, acho que é isso mesmo, é fazer que nem eu disse das árvores, né? Quanto mais conexões, mais você aumenta, né, o seu patrimônio de vida, né? As suas percepções, de onde o que tem que ter cuidado, dos perigos que estão vindo aí, como lidar com isso, né? Eu acho que isso que o mundo virando as costas, as palavras, né, virando discursos, virando as costas para o mundo fez, né, se afastou da raiz, né, se afastou das possibilidades, né, se afastou desse pé no chão e faz com que você vá se enriquecendo, né, vá se interagindo com outros, vá conhecendo o terreno, né, até para voar, né. Acho que é legal a pipa, né? Você enraizar para voar. Pessoal, então hoje a gente acho que conseguiu trazer um pouquinho mais dessa TAR, né? Dessa TAR que a gente já vem falando aqui ao longo do semestre. A Ângela abrilhantando nossa noite aqui, compondo com a gente, né? Acho que eu tentei fazer aqui com vocês foi um pouquinho do que a Ângela trouxe agora, né? Dessas nossas conexões, do compartilhar, do criar redes. Trouxe um pouquinho das minhas heranças e redes construídas, tecidas em outros lugares e que se mantêm. E aí os atores humanos e não humanos participando aqui da nossa aula. Estou vendo. E que a gente continue, né, tecendo e se conectando mesmo para ver como que nessa união a gente produz uma outra psicologia, constrói outras formas de saber, né? Eu trago para vocês a partir da TAR, porque a TAR é com que eu trabalho, com que eu me identifico, e o que faz sentido para minha vida, para além de um campo profissional, mas como pessoa, né? Para mim é um estilo de vida pensar na TAR. Então, a gente vai ter a TAR segunda, eu tô brincando que é a TAR o retorno, a gente vai ter uma segunda optativa de TAR no semestre que vem. Então, quem se sentiu aí conectado com a gente, conectado com essa proposta, quem ainda acha que não tá entendendo tudo, mas tem alguma coisa que tá indo, que tá sentindo de interesse, vem se juntar a gente novamente, né? Porque sem vocês a optativa essa não teria acontecido e a próxima também não, e não vai acontecer se não tiver vocês, né? Então, se vocês sentirem que estão conectados nessa nossa mesma vibe, aqui vai ser um prazer estar com vocês, não só na optativa, mas projetos futuros que Ângela, a gente também tem pensado e vai trazer notícias para vocês mais para frente também. Semana que vem a gente tem a nossa última aula para conversar sobre os trabalhos e tal, então hoje a gente encerra de participações especiais, agradecendo a Ângela pelo aceite, por tudo na vida, aí, por todo o acompanhar, né, na vida, e que para mim é muito emocionante e um prazer muito grande compartilhar não só esse dia, essa noite com você, mas compartilhar a vida, que é o que a gente faz, né? Aqui, mas em outros lugares também que vocês não veem. Então, eu te agradecer imenso. Espero que tenha sido bom para você também. O pessoal tá aqui no chat super elogiando e agradecendo. Espero que tenha sido bom para você também estar conosco. Nossa, com certeza. Gratidão profunda, né? Porque eu acho que também a gente viveu aqui a própria história da escuta, né? Vocês me escutando, eu escutando vocês, a gente botou de fato, né, em performance, aconteceu isso, né? E isso é muito bom, né? Eu acho que isso vence a solidão, o isolamento, né? Isso faz com que você faça apostas, né? E tire a gente, né, de um certo sentimento de estranheza, de falta de pertencimento. Eu acho que é o que a gente vai encontrar muito, né? Quem procura para a gente, né? Então, achei legal o Érico ter botado o sorrinho dele, ter entrado em cena, né? Isso é muito legal mesmo. Agradeço demais a vocês. Obrigada. Marcos, quer falar alguma coisa? A mãozinha levantou. Tá, eu não tô te ouvindo. Desculpa, é que eu tenho um mute manual também. Não, primeiro só agradecer a Ângela pela fala, foi um encontro maravilhoso.
E agradecer também a presença do pessoal no YouTube. Tivemos alguns comentários elogiando, agradecendo, fazendo algumas citações. E, enfim, só para avisar que a gente também já vai encerrar a transmissão e agradecer a presença de todos. Então tá, então um beijo, pessoal. Boa noite e até. Professora Débora, posso falar com você uma palavrinha no final? Só uma palavrinha? Beleza. Então, quando todo mundo sair, eu fico aqui com o Eric, rapidinho. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, professora Ângela. Muito Tchau, bom. pessoal. Gratidão.